Olá, empreendedor e empreendedora. Se você é dono, dona de uma pequena e média empresa e está se perguntando se você está no caminho certo, você chegou no vídeo certo. Olha só, até rimou. Nesse vídeo eu quero mostrar para você 7 sinais de que a sua empresa pode estar indo por um caminho errado e como é que você pode agir, quais ações que você pode tomar para corrigir essa rota antes que seja tarde demais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula sobre gestão empresarial. Meu nome é Gisele Parente e eu reuni aqui nesse vídeo muitas das atitudes que eu vejo no dia a dia, de mais de 20 anos de consultoria e de mentoria, padrões que se repetem dentro dos meus clientes e que fazem esse cliente chegar ali numa situação muito crítica com a sua empresa. Muitos desses clientes acabaram não fechando porque entenderam que estavam num momento delicado e buscaram por ajuda. Primeiro ponto, e muito importante, é a falta de clareza dos objetivos com o próprio negócio. Então, muitas vezes, você começa a empreender com aquele sonho de crescer, de se desenvolver. Eu quero que meu negócio chegue em tal lugar, eu quero que o meu negócio seja assim. Mas ao longo do período, quando você começa a enfrentar os desafios e as dificuldades que é empreender, porque, gente, é difícil pra caramba empreender. Não é só você que está assistindo esse vídeo que tem dificuldade, eu também tenho dificuldade, muitas vezes quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu também estudo, eu também me desenvolvo, eu também busco ajuda para que o meu negócio possa crescer, se desenvolver, evoluir. Então muitas vezes você começa a empreender, você tem um sonho, mas você não tem um objetivo claro. O que eu quero para os próximos 12 meses? O que eu quero para o próximo ano? E o tempo vai passando, a sua empresa vai crescendo, você já tem uma equipe, e você não tem essa clareza desse objetivo. Se você não tem essa clareza desse objetivo, imagine a sua equipe. Se você quer ter uma equipe engajada, uma equipe comprometida com os resultados da sua empresa, você precisa criar metas claras. As metas precisam estar claras para você. As metas estando claras para você, você vai fazer o quê? Você vai engajar a sua equipe para que a sua equipe também atinja a meta. Então, se você hoje não tem nenhuma meta, 0 metas dentro da sua empresa, crie pelo menos 2. Uma meta de faturamento para o ano e uma meta de lucro por ano. Então, coloca lá, eu quero que o meu faturamento seja de 100 mil reais, por exemplo, esse ano, com uma margem de lucro de 20%. Se você define que você quer um faturamento de 100 mil reais com uma margem de lucro de 20%, você está dizendo que 20 mil reais no final do ano dentro da sua empresa vai ser lucro, vai sobrar dentro do seu negócio. Com essas 2 metas, você começa a entender, se eu quero faturar 100 mil, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais, eu preciso contratar um vendedor, eu preciso treinar meu pessoal de vendas. Se a minha margem de lucro eu quero 20 e está 10, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar meus custos fixos, meus custos variáveis. Então, primeiro ponto aqui, você precisa ter clareza dos seus objetivos. Segundo ponto aqui, você precisa ter um fluxo de caixa que seja consistente. Não dá para você ficar atrasando o pagamento dos fornecedores. Você atrasa o pagamento aqui, depois você atrasa ali, você paga juros. Então, toda vez que você paga juros, você diminui a tua margem de lucro. Você atrasa o pagamento do seu colaborador, ele fica desmotivado. Você não tira o seu prolabore, porque você não tem dinheiro em caixa. E aí você fica desmotivado, porque você trabalha pra caramba, mas você não vê dinheiro no bolso no final do mês. Então, você precisa criar um fluxo de caixa que seja consistente com tudo que você precisa fazer dentro do negócio. O que você precisa pagar na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4? Qual é a média de faturamento que você tem na semana e quanto que você precisa ter aí no seu capital de giro para poder pagar todas essas contas sem atraso, sem multa e sem faltar dinheiro no final do mês. Terceiro ponto aqui, terceiro sinal de que as coisas não estão indo bem, você ter uma equipe desmotivada ou você ter uma alta rotatividade dentro da sua equipe, um turnover alto. Então, se você tem uma equipe que só está ali na sua empresa, no modo sobrevivência para ganhar o seu e ir embora,
Você pede para fazer uma hora extra, não faz. Você pede para fazer uma atividade extra, reclama. Isso é um ponto de atenção. As equipes que são engajadas com o negócio, elas são 23% mais produtivas. Então, o que você pode fazer para trabalhar o engajamento da sua equipe, para desenvolver a rotatividade da sua equipe? Você precisa olhar para a cultura da sua empresa. Como é que a sua empresa funciona quando você não está presente? As pessoas ficam no celular, na internet, no WhatsApp, ou quando você não está presente dentro da sua empresa, a tua empresa trabalha, flui, tudo acontece normalmente. É muito importante que você crie uma cultura intencional dentro da sua empresa, uma cultura que leve as pessoas a quererem crescer, a quererem se desenvolver, a querer te entregar mais porque gostam do trabalho, gostam da empresa, querer que tudo fique perfeito, bem feito. E se você começar a fazer um trabalho aí com a sua equipe e você perceber que tem alguém ainda lá dentro da sua equipe que não engaja, troca. Um colaborador desmotivado contamina os outros. Identifica isso dentro da sua equipe, da sua empresa. Ah, Gisele, mas eu não posso mandar essa pessoa embora, porque essa pessoa, só ela sabe fazer o trabalho. Que bom, contrata outra, treina e depois você demite. Mas é importante que você tenha uma equipe engajada, uma equipe que trabalhe junto com você, para que aquela meta que você traçou lá no item 1 seja atingida mês após mês. O quarto ponto aqui é a falta de inovação ou de adaptação ao mercado. Você, como dono, dona da empresa, você precisa ter um olhar estratégico para a sua empresa. Você precisa estar ligado, antenado no que está acontecendo no mercado, quais são as tendências do mercado que você atua, para que você traga isso para o seu negócio. Nós temos aí, né, grandes exemplos do mercado, por exemplo, a Kodak, que era líder no mercado fotográfico e acabou perdendo todo o mercado porque não inovou a sua tecnologia para câmera digital. Nós temos a TV de tubo, que hoje, né, perdeu completamente o mercado. Então, o que você precisa fazer dentro do teu negócio hoje para se manter atualizado? Você já utiliza as inteligências artificiais a seu favor? Como que você pode aproveitar toda essa onda de inteligência artificial para fazer o seu negócio crescer, se desenvolver e prosperar? A sua equipe conhece de inteligência artificial? A sua equipe usa ferramentas de inteligência artificial para tornar a sua empresa mais produtiva? Quando eu falo de inovação, de adaptação ao mercado, eu estou falando justamente disso. Agora, se você é um empreendedor, uma empreendedora que vive com a cara enfiada na produção, na operação do seu negócio, na prestação de serviço do seu negócio, que tempo você tem para ter esse olhar estratégico? Se você é um dono, dona de empresa que precisa se desenvolver, que olha para a tua empresa hoje, enxerga que a sua empresa está estagnada e que precisa de desenvolvimento, eu trago aqui para você a formação Empresarial. É uma formação criada para donos e donas de empresa, com mais de 20 ferramentas práticas, aplicáveis e relevantes para o seu negócio, que vão te ajudar a desenvolver esse olhar estratégico, a criar cultura dentro da empresa, a padronizar, a analisar e a melhorar os processos da sua organização. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse método, clique aqui na descrição, tem o link. Você vai ser direcionado para a página de vendas desse curso e você vai entender que ele é muito baratinho. É um curso muito barato, com conteúdo imenso, mas não é um conteúdo teórico de MBA. São ferramentas para você estudar e aplicar no seu negócio. Estudar e aplicar no seu negócio, venha conhecer. Quinto ponto aqui está ligado à satisfação dos seus clientes. Olha, eu fico doida da vida quando eu estou atendendo um cliente meu de consultoria ou de mentoria e esse meu cliente reclama do cliente dele. Um cliente que reclama, ele está te dando de graça a oportunidade de você fazer girar dentro da sua empresa um ciclo de melhoria. Quando o cliente reclama, para e analisa o que o cliente está reclamando. Mas não com os olhos de que o cliente é chato, o cliente só reclama, o cliente não entende o lado da empresa, meu serviço é assim mesmo, meu produto é assim mesmo. Não!
Primeira coisa, se o cliente contratou você para comprar um produto ou para prestar um serviço, é porque ele precisa de uma solução. Esse é o primeiro aspecto que você precisa analisar. Cliente não precisa de problemas. Hoje a gente já tem uma vida tão corrida, uma vida tão agitada, a gente busca solução. Então, quando o cliente reclamar, entenda qual é a solução que você pode dar para o cliente para resolver de vez o problema dele. Uma vez que você solucionou o problema do seu cliente, volta para dentro da sua empresa e entenda o que você pode mudar, adaptar ou melhorar aí no seu processo para que esse problema que você teve com o cliente não aconteça mais. Outro dia eu estava atendendo um cliente, o cliente falou que o cliente dele estava reclamando, o serviço estava atrasado, porque o prestador de serviço precisava ficar indo e vindo com água, e era longe. Pediu se não dava para mandar uma mangueira. E aí ele falou, poxa, agora eu vou ter essa despesa e tal. Ok, ele teve a despesa, ele comprou a mangueira para agilizar o serviço, porque estava atrasando o serviço que ele estava executando. Mas, olha qual é a lição, né, para tirar desse ponto. Dentro do diagnóstico que ele fazia nas empresas, ele incluiu uma pergunta se havia torneira perto do ponto onde o serviço ia ser prestado. Ou seja, esse tipo de problema ele já não teria mais, porque no momento que ele fez o diagnóstico no cliente e que ele identificou que não havia esse ponto, ele já diria para o cliente, olha, eu preciso de um ponto de água aqui. Ou seja, ele recebeu um problema do cliente, ele resolveu, solucionou, né, o problema do cliente, ele analisou o processo interno dele, ele rodou o ciclo do PDCA dentro da empresa dele. Então, quando um cliente reclamar, quando um cliente der um feedback, cuide desse feedback de forma com que esse feedback gere valor para a sua empresa e esse problema não aconteça mais. Se você não olhar para as reclamações do cliente, simplesmente abandonar o cliente, não der feedback, não der solução para que o cliente está reclamando e principalmente não aprender com esse problema, o número de reclamações de cliente começa a virar uma bola de neve. Muitas vezes você começa a ter o quê? Prejuízo no serviço que você está prestando, ou você começa a ter rejeição do produto que você vende, e tudo isso porque você não tem um processo para tratar a reclamação dos seus clientes. Que é exatamente o sexto problema aqui, que normalmente as empresas enfrentam, que são os processos desorganizados. 80% dos clientes que me procuram falam, minha empresa é uma bagunça. Tudo depende de mim, eu não tenho tempo de fazer nada e a minha equipe não consegue fazer as coisas se eu não estou lá. Fala para mim, isso acontece aí na sua empresa? Deixa nos comentários, compartilha aqui com a gente, é tão importante a gente ouvir o que acontece aí na tua empresa. Escreve e compartilha aqui comigo. Quando você entra nesse processo de desorganização na sua empresa, você perde o controle. Você não consegue entender se você tem lucro ou prejuízo. Você não sabe qual é a tua margem. Você tem tanto retrabalho que você gasta, você começa, né, a entregar o produto ou o serviço a qualquer custo para o seu cliente. A equipe desmotiva, porque é péssimo trabalhar num ambiente desorganizado. O índice de estresse dentro da sua empresa é altíssimo e isso colabora, né, para aquela rotatividade, para o turnover, ou seja, vira uma bola de neve. O que você precisa fazer nesse caso? Você precisa criar a padronização das rotinas de trabalho, das atividades que os seus colaboradores fazem dentro da empresa. Tudo, não. Mas aquilo que é importante para você entregar um bom serviço para o seu cliente ou para você fabricar um bom produto e entregar para o seu cliente. Escreva, documente, padronize, treine, capacite e desenvolva a sua equipe naquilo que foi padronizado. E por último, e não menos importante, talvez esse seja o ponto mais importante, o sétimo ponto aqui, que é a falta de visão do dono da empresa. E bote amor aí nas minhas palavras, porque eu sei que você cuida da sua empresa com amor, com carinho, com dedicação, mas muitas vezes, se você é um dono, vendedor, que está lá no comercial, você esquece de olhar para a operação.
Você não olha para o dia a dia, para as rotinas. E aí você entrega a qualquer custo. Se você é um dono que fica com a cara enfiada na operação, na produção, na prestação de serviço, você esquece de olhar para o teu cliente. Ou seja, se você tem foco em uma coisa única para o teu negócio sobreviver, crescer, você esquece de olhar o todo. E o dono, ele precisa ter visão sistêmica. Para que você tenha a visão sistêmica, você precisa ter um posicionamento estratégico dentro da sua empresa. Você precisa sair da linha de operação do seu organograma e vir para a linha da estratégia, onde você vai olhar a sua empresa de cima para baixo e você vai apoiar os colaboradores na execução de todas as outras coisas. Mas você só consegue fazer isso quando você tem processos claros e metas bem definidas. Então, se você precisa sair desse modo sobrevivência urgentemente na tua empresa e levar tua empresa para o modo de crescimento, você precisa sair de qualquer área operacional que você esteja dentro da sua empresa e vir para essa área estratégica. Se você quer aprender mais sobre a estratégia do seu negócio, vou deixar um vídeo aqui, olha, para você entender como se posicionar de forma estratégica dentro da sua empresa.